Olá, vamos para mais um vídeo do nosso projeto Leitura que Transforma. E hoje eu vou trazer para vocês algo maravilhoso que fala sobre o amor, sobre a mística, mas também sobre a angústia. Espero que vocês gostem. O livro que eu trago hoje para vocês é o livro do autor Jorge Trevisol, Amor, Mística e Angústia, Mistérios Inevitáveis da Vida Humana. Quero também trazer uma curiosidade para vocês de todos os meus livros. Eu tenho uma mania de colocar sempre a data que eu comprei. E esse eu comprei no dia 4 de agosto de 2003. Eu vou usar a introdução para que nós possamos perceber a grandeza deste livro. E espero que você goste e quem sabe você possa comprar e mergulhar na maravilha que é este livro. Então, na introdução, inicia assim: existir talvez seja o maior dom que alguém pode receber neste mundo. Quando descobrir essa verdade, vai perceber que toda a existência é pouca para poder admirar a grandeza de tal maravilha. A preciosidade da vida do ser humano se mostra nas várias possibilidades e nos diversos modos que ele tem de torná-la presente na história. O homem é um anjo, um animal, um vazio, um mundo, um nada cercado por Deus, um indigente de Deus, alguém capaz de Deus, pleno de Deus, se assim o desejar. Quando o Criador pensou a vida humana, com certeza pensou, antes de tudo, no ser humano que iria viver. Alguém que fosse feliz por existir assim como ele havia pensado. E de fato foi assim, pois ele viu que tudo era bom, diz o livro do Gênesis. Isso é tão verdade que os primeiros seres humanos viram-se tão semelhantes ao Criador que se sentiam tentados a ser como ele, desviando assim o único preço a pagar pela existência, depender de um outro que é fonte, origem e mistério insondável. E assim nasceu a angústia, ter de existir diante de outro e dele depender, depositar nele toda a confiança e com ele se relacionar como o riacho se relaciona com a fonte. Ser livre e não poder ser dono do próprio destino. Dois mistérios frente a frente, um criador e o outro criatura, mas intimamente ligados. De um lado é o amor que os une, de outro, por parte da criatura, é também o temor, a dúvida, a insegurança. Até que aconteça aquela unidade íntima, perfeita e eterna entre os dois. Existir, portanto, é um dom maravilhoso, mas é também luta para dever tornar-se. Comporta um certo perder-se, sem o qual é impossível qualquer encontro consigo mesmo. Eis a grande angústia, não poder realizar-se sozinho. Pois todo crescimento exige um outro, diante do qual é preciso permanecer. No começo, são as pessoas significativas, mas depois alteridades são também os fatos, as experiências, o mundo, enfim, o grande outro.
aos que passam a vida inteira angustiados por estarem continuamente fugindo do encontro desta realidade de tensão, isto é, a ter que se tornar pessoa diante de um outro. A sociedade de hoje, de fato, possui tanto pessoas extremamente angustiadas, fóbicas e apreensivas, quanto místicos, espiritualistas, esotéricos e contemplativos. Qual é o melhor modo de lidar com a angústia da vida? Como entender a ansiedade experimentada dentro de si? O que acontece quando a pessoa se posiciona diante da tensão da vida de forma inconsciente? Qual a melhor estratégia para servir-se dessa tensão e crescer como pessoa? É possível tornar positivo essa tensão? Qual elemento que poderia funcionar como fator de unidade entre o mistério do ser humano e aquele do ser transcendente? Como a ciência e a religião podem atuar conjuntamente no intuito de favorecer o encontro de sentido mais profundo para a vida humana tão necessária? Então aqui termino a leitura desta introdução e quero pegar alguns pontos que me chamaram a atenção diante desta leitura. A primeira coisa é quando o autor vai dizer que o existir seja o maior dom que alguém pode receber neste mundo. Percebemos que o valor da vida hoje, diante da nossa sociedade no século XXI, não tem dado muito valor à existência, como se o existir estivesse ligado ao ter e não o ser. Outra coisa que me chamou a atenção é a preciosidade da vida humana, em diversos modos, que tem que se fazer presente na história. O homem é história, mas é preciso que este homem esteja consciente da sua presença na história, de uma maneira consciente. O homem ele pode ser muitas coisas diante de Deus. Assim vai dizer o autor, se assim ele desejar. É preciso que haja em nós um desejo, um querer, um abandonar-se em Deus. Outra coisa que me chama a atenção, que é muito interessante, é quando ele diz que o Criador pensou no homem, no ser humano feliz. Ele não pensou em um ser humano triste, abatido, com ansiedade, depressivo. Mas Deus cria o homem para a felicidade. O homem é criado para ser feliz. Mas o autor também vai dizer uma coisa muito interessante. Aonde, quando ele fala, quando nasce a angústia. A angústia nasce justamente quando o ser humano começa a perceber que ele é dependente de um outro que é fonte, origem e mistério insondável. Esse outro é Deus. E não somente Deus, mas o homem necessita do outro para que ele possa crescer. Então, o autor diz que a angústia é justamente o homem perceber que ser livre e não poder ser dono do seu próprio destino. O homem, ele vai diminuindo a sua angústia quando ele se aproxima deste Deus de amor que o criou com bondade. Este Deus que o ama. E o autor diz também
De um lado é o amor que os une. O que nos une a Deus, o que nos faz nos conectar a Deus é justamente o amor. E o que nos afasta é da parte da criatura, não da parte de Deus. Mas o que nos afasta desse Deus de amor é o temor, a dúvida e a insegurança. Que dúvidas são essas? Que insegurança? É justamente por não sabermos o que o futuro nos aguarda. O homem não tem um controle do seu futuro. Para isso ele precisa depender de alguém que está acima dele, logo, de Deus. E a angústia vem quando o homem percebe que ele não tem o controle daquilo que virá sobre a sua vida. Você pode planejar, você pode se organizar, mas você não pode ter a plena certeza do que irá acontecer. E ele continua dizendo, e eu achei esse ponto interessante quando o autor diz: eis a grande angústia, não poder realizar-se sozinho. O homem, ele não consegue ser ele mesmo plenamente sem Deus. A angústia está aí e o homem tenta abafar tudo isso através da riqueza, através das drogas, ou seja, uma fuga daquilo que ele não tem controle. É preciso buscarmos significado para a nossa vida. É preciso dar um sentido para a nossa vida. E mais um ponto que gostaria de chamar a atenção é quando o autor vai dizer: a sociedade de hoje possui tantas pessoas extremamente angustiadas, fóbicas e apreensivas. Hoje nós vemos muitas pessoas doentes emocionalmente, pessoas que estão profundamente no seu coração angustiados. Mas o autor também diz que nós podemos encontrar místicos, pessoas com espiritualidade, pessoas firmes que percebeu que diante da sua vida a única coisa a fazer é confiar em Deus. Então, que fique para você esta mensagem deste livro do Jorge Trevisol, Amor, Mística e Angústia. Para nós vivermos uma vida com sentido, precisamos viver o amor, mas precisamos viver este amor na mística, ou seja, o transcender, o buscar este Deus que é amor, ter uma espiritualidade. Mas também sabermos que existe uma angústia por não termos um controle total da nossa vida. Muitos acham que tem, mas nós não temos, porque o futuro não nos pertence. O que nós temos controle é o de hoje, o que eu faço, o que eu decido. Mas daqui a meia hora, uma hora, daqui a 1 ano, 2 anos, eu não tenho um controle disso. Logo, muitas das vezes vivemos uma vida angustiada por causa disso. Então confia em Deus, confia na sua providência, confia no seu amor e permite que você se una a este Deus que é amor e que permita que este amor una você e Deus. Espero que vocês tenham gostado desta reflexão. Vai lá, curta aí, compartilhe, comente e divulgue para que chegue a mais pessoas que estão cheias de amor, cheias de espiritualidade, mas também com o coração angustiado. O que eu tenho a dizer é que Deus abençoe você e aguardo para o nosso próximo vídeo. Até mais!